Bom, então, para que a gente ressignifique, né, cada vez mais coloque o trabalho colaborativo como sendo um foco, a gente precisa fazer a formação desses profissionais e ter, né, no próprio projeto político-pedagógico, a inserção dessa cultura, né, escolar inclusivista, né? E para isso, né, os docentes precisam ter conhecimento, e com esse trabalho colaborativo, né, essas práticas inclusivas, ele vai melhorar a qualidade do ensino, ele vai aumentar o engajamento dos estudantes, né, aplicar estratégias mais eficazes, né, porque a gente está trabalhando, pensando, né, num único, né, eu falo assim, não é um salvador da pátria, não é um único profissional, mas né, são pessoas trabalhando coletivamente, eu falo que é soma de diferentes saberes em prol de um objetivo em comum, né, então, aplicando, então, as estratégias mais eficazes, dando resultado melhor e desenvolvendo as competências socioemocionais, né? E aí é quando eu venho mostrar para vocês esses diferentes AEE, né? Então, como que a gente tem o modelo tradicional, né? Que é o AE nesse contraturno, né? Num espaço onde provê esses recursos de acessibilidade, né? Esse é o AE que está baseado na legislação, né, e as limitações, né, em relação a esse isolamento desses professores, e às vezes, né, a gente tem um dado, né, que apenas 33% das escolas têm sala de recurso, né, então eu falo assim, a gente tem uma legislação que fala que o suporte para os estudantes vai ser o AE contraturno, mas a gente ainda não conseguiu fazer com que todas as escolas tenham salas de AE, né, então só 33% das escolas no Brasil tem o AE na própria escola, né? Quando ele não é na própria escola, isso acaba dificultando muito o deslocamento do aluno, que às vezes o aluno não consegue ir para outra região, é uma escola às vezes que está muito longe da casa dele, né? Então, esse seria o modelo tradicional, que é o que está baseado na nossa legislação, né? Outro também que é comum a gente ver é o AE, né, com salas de recursos relacionada à categoria médica, né? Então, ela vai atender o mesmo tipo de deficiência, né? Então, por exemplo, no caso dos surdos, né, é um AE voltado ao ensino de línguas de sinais, né? Ou, por exemplo, no caso, né, da baixa visão, específicos, né, ou da cegueira, o ensino do braille, né? Então, são AEs mais voltados a essa categoria médica, né? Então, a gente encontra também esse tipo de AE, né? E o que eu falei para vocês, que como a maioria das escolas não tem AE, o que a gente vai encontrar é esse AE nessas instituições especializadas, né? Ou em uma escola da rede, onde a escola está participando, né? Então, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, né? Aqui a gente tem algumas escolas só que tem o AE. Então, os alunos de todas as outras escolas vão se direcionar nessas escolas que têm o AE. Mas tem municípios, né, que não tem na rede, nem municipal, nem estadual, esse AE. E aí esse AE vai acontecer nos centros de AE, que normalmente são instituições especializadas, né? Então, são as instituições que ofertam esses recursos, né? O estudante continua matriculado na escola regular, mas ele vai frequentar o AE no contraturno nessas instituições especializadas, né? E aí, como eu disse para vocês, a gente fez um estudo, né? Eu participei desse estudo, que é um estudo em rede, né? E eu falo que ele, logo após a implementação da política, né? Da implementação da sala de recurso, esse estudo foi aprovado e basicamente ele foi feito com professores de diversas universidades, né, e representava 17 estados brasileiros, e em 56 municípios foram estudados, né, e basicamente tinham 3 eixos nessa pesquisa, né, qual que é a formação dos profissionais que estão na sala de recurso, qual que é a avaliação que se faz dentro da sala de recurso e como ela é organizada em relação a quanto tempo, qual que é a frequência que o estudante vai estar lá, né? Qual que é a organização dessa sala de recurso, né? E aí, o que a gente percebeu, né? Que aquilo que se propõe na legislação, né? A grande maioria dos municípios também colocam ela como
uma possibilidade de suporte, né, mas eles começaram a ampliar esse processo, né, então a pesquisa ela é muito clara em descrever a UAE na sala de recurso ou no centro de AE como um serviço de apoio à inclusão, né, ou seja, algo que anteriormente não se existia absolutamente nada, né, é quando a gente vai ver de fato, lugar para acontecer esse atendimento educacional especializado, com professores e com recursos financeiros para que, de fato, o serviço aconteça, né?